Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Sou o professor Antônio Lira e estamos dando continuidade ao curso Compreendendo o Apocalipse. E neste módulo você estará conhecendo as 3 maiores barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. Mas antes de iniciarmos, esse conteúdo, eu gostaria de te mostrar como o método judaico ele foi desenvolvido. Se você não conhece o método judaico de interpretação, esse método ele faz com que o estudante interprete o livro do Apocalipse em algumas horas. E eu queria te mostrar um pouco das dificuldades que eu tive para entender o livro do Apocalipse. Eu sei que se você chegou aqui nessa aula, nesse curso, é porque você tem o interesse de entender o livro do Apocalipse. E eu, assim como você, também tive esse interesse. E era muito decepcionante para mim ter que pular as páginas do livro por não entender a maioria das passagens. Realmente, aqueles símbolos e figuras que existem no livro não faziam sentido para mim. E por não fazerem sentido para mim, a maior parte das passagens do livro, eu me sentia frustrado. E assim como a maioria dos cristãos, eu deixava o livro de lado e não tinha tanto interesse de lê-lo, de visitá-lo, porque normalmente a gente costuma fugir, deixar de lado, abandonar aquilo que a gente não entende. Mas havia dentro de mim um senso de responsabilidade muito grande, porque como cristão é meu dever manejar bem a palavra da verdade, e como ministro mais ainda, porque nós temos a responsabilidade de transmitir essas verdades para as outras pessoas. Então esse senso de responsabilidade me fazia voltar ao livro em busca de respostas. Por mais que eu não conseguisse interpretar o livro, lá no fundo eu sabia que havia um caminho para interpretar o livro que eu não conhecia. E eu estava disposto a descobrir que caminho era esse. Nesse percurso de querer entender o livro do Apocalipse, um curso bíblico foi fundamental. O Centro de Treinamento Bíblico Rema. Esse curso, cuja sede fica nos Estados Unidos, a sede internacional, fica na cidade de Tulsa, no estado americano de Oklahoma, e a sede no Brasil fica em Campina Grande. Nesse curso eu aprendi a matéria escatologia. E se você não sabe o que significa escatologia, a escatologia é a matéria que ensina sobre as profecias, sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Segundo especialistas, ela corresponde de 37% a 50% da Bíblia. Quem aprende escatologia passa a dominar a metade do conteúdo bíblico. Por outro lado, quem não aprende, deixa de conhecer a metade das Escrituras. O conhecimento adquirido nesse centro de treinamento bíblico foi fundamental, porque formou a base que eu precisava para interpretar o livro do Apocalipse. E mais do que isso, eu acabei me tornando professor dessa mesma instituição. E atualmente eu viajo pelo Brasil ensinando a matéria escatologia em vários estados do Brasil. E eu acabei percebendo que muitos alunos também tinham dificuldade de entender o livro do Apocalipse. E em busca de respostas, eu passei então a intensificar mais os estudos no livro. E após milhares e milhares de horas de estudo exaustivo das Escrituras, eu consegui finalmente compreender o livro do Apocalipse. Então todos aqueles símbolos e figuras já não eram mais nenhum mistério, mais nenhum segredo para mim. Então eu conseguia agora interpretar o livro do Apocalipse do capítulo 1 ao 22 sem nenhuma dificuldade. Agora, eu me esbarrei diante de um desafio ainda maior, porque saber interpretar o livro eu sabia. Agora, como transmitir esse conhecimento para os meus alunos, de maneira que eles não precisassem gastar todas essas horas que eu gastei para poder compreender o livro. É um grande desafio. Como eu transmitir esse conhecimento de uma forma eficaz, de forma que eles pudessem, então, não gastar todo esse tempo de estudo. Foi aí que eu desenvolvi
o método judaico de interpretação. Esse método, ele faz com que o estudante consiga interpretar o livro do Apocalipse em algumas horas. E você deve estar se perguntando agora, em quantas horas? Bom, levando em consideração que as pessoas, elas demoram a vida inteira para tentar compreender o livro e nunca conseguem, né? Se você conseguir aí em 30 horas, eu acredito que é uma grande vitória, não é? As pessoas levam a vida inteira, não conseguem interpretar o livro, mas os estudantes conseguem interpretar o livro em poucas horas. Logo aqui embaixo eu estarei deixando o testemunho de alguns alunos que conseguiram interpretar o livro e conseguiram entender o livro do Apocalipse pela primeira vez. Depois você pode estar conferindo aí embaixo. O que tem no método judaico de interpretação que faz com que o estudante, né, de escatologia consiga entender o livro do Apocalipse em poucas horas? Bom, ele tem as chaves e técnicas que são únicas. Todas essas chaves e técnicas aqui, elas fazem com que o estudante ele consiga ganhar tempo, porque o conhecimento que foi gasto por mim em milhares e milhares de horas de estudo foram condensados em todas essas chaves e técnicas, fazendo com que o estudante consiga interpretar o livro do Apocalipse realmente em poucas horas. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Apocalipse no método judaico, que é um dos cursos que eu tenho, né, um pouco mais para frente você terá acesso a conhecer mais, tá certo? Mas fique tranquilo, porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu estarei disponibilizando de forma gratuita a maioria das chaves e técnicas do Apocalipse no método judaico. Então você terá acesso de forma gratuita à maior parte, ok, dessas técnicas e chaves para te ajudar na interpretação do livro. Eu estou dividindo isso com você para te ajudar a superar as dificuldades que eu tive e que meus alunos tiveram na interpretação do livro, ok? Então, desejo a você aí um ótimo curso e que você possa desfrutar, ok, de todas essas técnicas e chaves e avançar no conhecimento bíblico. Então, andem no Espírito, vivam em amor, um forte abraço, Shalom!